Shalom a todos, né? Bom dia, quase boa tarde. Trazer aqui uma informação muito interessante, neutra, porém com um pouco de influência de ambos os lados. Um amigo perguntou esses dias, né? Muitos amigos vêm perguntando as coisas e na medida do possível nós podemos responder, né? Quando Deus criou os anjos, bem, uma resposta teológica, uma pergunta teológica, ela não pode ter uma resposta histórica. Ela precisa de uma resposta teológica. E respostas teológicas são meras invenções exegetas. Quando o ser humano tem a velha mania de dar sentido a alguma coisa. Pega um pedaço de pedra, aquela pedra ali, um vai dar um sentido, o outro vai dar outro sentido. Outro vai criar um texto em cima daquela pedra, outro vai fazer uma outra alegoria, e aí a gente tem diversas religiões, e dentro das religiões, como se não bastasse, né, a mania de dar sentido, dentro de cada religião vai ter suas denominações, aí das denominações vai surgindo outras ramificações, e tá essa pirâmide toda hoje, até hoje no mundo, né? Devido à mania de dar sentido às coisas criadas pela mente humana. Mas vamos lá, rapidinho. Quando Deus criou os anjos, vamos lá. Primeiro a gente tem que ver da onde surgiu o conceito de Deus. Outra, da onde surgiu o conceito de anjo. Por exemplo, a sabedoria mais antiga, né, dos caldeus, dos sumérios, dos babilônios, dos gregos, dos persas, dos assírios, né, mais recentemente dos romanos, que influencia até hoje, né? Nós temos aí o cristianismo, fruto de Roma, e até mesmo grande parte da essência islâmica, né? Mas é uma longa história isso aí, né? A gente também vai tratar um pouco desse assunto muito interessante, muito importante, dos amigos muçulmanos, né? Também dos amigos judeus, dos amigos cristãos, dos amigos, enfim, né? Vamos tratar de exegese, religião, história, que não se misturam, mas é importante deixar bem claro. Tudo começou no Egito, né? O Egito durou muito tempo, o Império Egípcio. E tem uma história do Egito muito interessante. Todos os povos ali do Crescente Fértil, do Oriente Próximo, daquela região ali, Egito, Assíria, Babilônia, Israel, né, os Abramitas do Sul e os Israelitas Cananeus do Norte e outros povos ali, todos eles vão ter um Gênesis similar, semelhante. Por exemplo, na cultura egípcia, a gente vai ver muita influência disso nos salmos, nos contos dos profetas. Eles acreditavam que a água da criação, né, isso nos escritos, digamos que o Gênesis egípcio, né, que a água da criação um dia criou um Deus e um monstro marinho. E esses disputaram. Quando esse Deus, essa divindade egípcia, mata o monstro marinho, é criado o Egito. Pesquisa aí sobre a história do Gênesis egípcio, né? Como surgiu o Egito, de acordo com a teologia egípcia, né? A crença egípcia, a exegese egípcia, né? Que é mais antigo que a hebraica. Muito mais, gente. Tem a teologia hebraica é do ano 5 antes de Cristo, antes da Era Comum para cá. 500 anos antes daquela ascensão ali toda, aquela ocorrência toda ali que houve no Império Romano. Dali se originou a teologia cristã, na época de Zorobabel, Esdras para cá. Antes disso, a gente tem Babilônia, Suméria, caldeus, persas, assírios, egípcios, muitos outros povos com muitas outras ideias, exegeses, muito mais antigas, onde o povo hebreu, a cada exílio, vai ter uma pintadinha de influência, né? Pós-exílio babilônico, vai ter essas ideias todas de um rei, imagem e semelhança de Deus, aí influencia o Gênesis,
o Adão do capítulo 1, né? Porque Nabucodonosor era Al-Halmaduk, era a imagem e semelhança de Marduk, o representante de Marduk. Aí Israel cria um Gênesis sacerdotal no ano 5 a.C., né? Dão atributos desse Gênesis a Moshe, a Moisés, que é um outro assunto também muito complexo, né? E traz essa influência. Aí vai ter outras influências, inclusive o zoroatrismo persa, quando o judaísmo adota a crença de anjo, demônio, céu e inferno, a vinda de um líder, né, político que libertaria o povo. Por isso que a gente tem uma passagem muito interessante, né? Todo mundo aí que lê a Bíblia conhece. Eis aí Ciro, o meu ungido. Ciro era um persa, né? Um persa que também tinha uma famíliazinha judaica, né? Mas é uma longa história. Ciro era um persa, Zoroastra, né? Da religião Zoroastra. Aí a narrativa sobre Ciro, né, vai chamar ele de Messias. Eis aí Ciro, o meu libertador, o libertador do meu povo, porque Ciro ajudou a libertar Israel, né, com umas certas exigências, quando ajudou também os sacerdotes a tomarem o poder dos profetas, né? Então a gente vai vendo ao longo do tempo, aí vem na época de Alexandre o Grande, quando vem os helenistas, judeus de fala grega, que pegam o judaísmo já do ano 5 antes de Cristo para cá, antes da Era Comum para cá, já mistura um pouco de influência grega no negócio. Aí, como se não bastasse apenas os helenistas, tem os essênios também, com uma influência persa, zoroastra, uma influência babilônica, uma influência grega. Aí de Roma nasce a cultura e a religião vai acontecendo, o judaísmo messiânico, o judaísmo nazareno. Mais tarde, no ano 4, vai acontecendo outra coisa em Nicéia, daí surge o cristianismo romano, que predominou e predomina até hoje, através do catolicismo romano e do catolicismo protestante, né? Mas respondendo essa pergunta, quando Deus criou os anjos, o teólogo vai te responder que foi antes de criar o ser humano, o universo, as estrelas, ele já havia criado os anjos. Essa seria uma resposta teológica predominante que um líder religioso lhe daria. Criou os anjos antes de criar o universo. Beleza? Shalom.